E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos compreender aqui um pouco sobre os fenícios, aproveitando essa característica do Enem, que é o quê? Que é nós pegarmos o conhecimento histórico para utilizarmos ele e compreendermos um pouco sobre o presente, né? Fazer essa relação, essa ponte entre passado e presente, porque a história é isso, a história não é apenas o passado pelo passado. A história é aquilo que nos leva a entender melhor a nossa realidade, o nosso mundo. E tem se falado muito hoje nos noticiários acerca do atual Líbano, do país libanês, né? Devido à atual crise muito forte, política, crise também econômica, que foi exposta agora devido à explosão do porto de Beirute. Dê uma pesquisada sobre isso, sobre a questão política atual no Líbano, que é muito interessante, tá certo? Mas quando nós falamos historicamente, existe uma civilização que deu origem ao que nós chamamos hoje de Líbano, que são os fenícios. E para que vocês venham a compreender um pouco ali, a relacionar a história dos fenícios com o país, o Líbano, é interessante que vocês compreendam que o Líbano é representado por essa bandeira, né? Nós temos aqui essas faixas e essa árvore aqui no centro, que muito lembram a árvore de Natal. Essa árvore, galera, essa vegetação aqui, ela na verdade é uma representação de um cedro libanês, que é uma das madeiras de melhor qualidade no mundo. Por que essa árvore está representada aqui nessa bandeira? Simples, porque esse tipo específico de árvore está muito presente na história fenícia, foi muito importante para a história econômica dos fenícios. E é isso que nós vamos compreender hoje, é o porquê também isso, né? Quais são essas relações, tá? Primeiramente, vamos entender o seguinte: se nós falamos de fenícios, galera, nós estamos falando de uma faixa de terra muito estreita. Aqui, galera, a largura dessa faixa de terra aqui em verde no mapa, para vocês, é de cerca de 40 quilômetros. Ou seja, nós temos um território estreito, muito estreito. É um território, então, que não permite a prática da agricultura em grande escala. Significa dizer que os fenícios praticavam a agricultura, mas não conseguiam viver exclusivamente dela, tá certo? E uma outra característica marcante desse território é que uma parte considerável dele é marcado pela presença de montanhas, as conhecidas montanhas libanesas, tá certo? Então repare que é um território que não favorece tanto a prática da agricultura, mas aí os fenícios vão tomar aí uma outra alternativa. Professor, mas quer dizer que eles não praticavam agricultura? Não, eles praticavam sim. A agricultura está presente na economia dos fenícios, mas, como eu falei, eles não conseguiam viver apenas dela. Ela não era a sua principal atividade econômica. Eles praticavam a pesca também, mas principalmente a extração de madeira. Lembram do cedro libanês que eu falei para vocês? Pois então, aquela árvore, galera, ela havia em abundância no território fenício. E os fenícios percebiam que aquela árvore dava uma madeira de excelente qualidade. E os fenícios começaram a extrair essa madeira para fabricar embarcações também de excelente qualidade. E como eles vão utilizar essas embarcações? Simples, eles vão começar a navegar pelo Mediterrâneo. E o que eles vão fazer nessas navegações? Vão vender mercadorias. Os fenícios, galera, eles vão começar a investir no comércio marítimo. Eles vão levar e trazer mercadorias pelo Mediterrâneo. Eles vão comprar mercadorias para revender. Por exemplo, se eles chegam aqui no Egito, eles compravam o papiro, uma planta muito importante para a fabricação do papel nessa época. E eles poderiam comprar o papiro aqui no Egito e revender, por exemplo, na Grécia. Aqui na Grécia, eles poderiam, por exemplo, comprar o trigo e revendiam em outro lugar, em Roma, por exemplo. E eles saíam fazendo isso, comprando uma mercadoria em um lugar e revendendo em outro lugar. Isso é característica da economia deles. É muito importante vocês entenderem também que, devido aos fenícios não serem um povo historicamente guerreiro, mas na verdade, historicamente comerciantes, eles eram muito bem recebidos onde eles chegavam, porque ao você avistar uma embarcação fenícia se aproximando, significava, galera, que ali estavam vindo mercadorias, estava vindo ali abastecimento. Então eles eram muito bem recebidos, e bem recebidos inclusive por povos historicamente inimigos, tá certo?
durante esse processo também de expansão, de investimento no comércio marítimo, os fenícios eles vão ali fundar várias colônias, vários entrepostos comerciais, como a que eles fundaram, por exemplo, aqui na região do norte da África, aqui em verde para vocês, a Sardenha, a Sicília e a região sul da Península Ibérica, tá certo? Essas são algumas características da economia dos fenícios. Então nunca se esqueçam do grande investimento fenício, da presença marcante dos fenícios no Mediterrâneo, fazendo comércio marítimo, tá? Que é muito importante. Então, galera, a partir daí vamos compreender também o seguinte: os fenícios eles vão ter uma determinada organização política, que nós vamos chamar aquela organização de cidades-estado. Era uma organização em cidades-estado. E o que são cidades-estado? Simples. Imaginem vocês uma cidade que se comporta como um país independente. Uma cidade que tem autonomia política total para fazer o que quiser. O líder daquela cidade ele tem total autonomia. O principal líder ali é simplesmente o líder da cidade. Não existe um outro líder fora da cidade que tenha mais domínio, tenha mais autoridade do que o líder da cidade. Então, se nós temos uma pequena cidade que se comporta como uma pequena nação, nós temos uma cidade-estado, uma cidade com autonomia política. Os fenícios eles se organizavam dessa maneira. Cada cidade tinha seu líder e cada cidade tinha sua autonomia. Então não existia um grande rei fenício, na verdade existiam várias lideranças fenícias, tá certo? É importante que vocês entendam isso aí também. Algumas das principais cidades-estados, nós vamos ter o Gálit, Biblos, Sidon, Tiro, tá certo? São algumas das grandes cidades-estados fenícias, tá certo? E algo muito importante também e curioso é que nós vamos ter nessa política uma palavrinha bem interessante chamada talassocracia. O que é uma talassocracia, professor? Galera, esse nome muito diferente significa dizer o seguinte: por exemplo, nós temos hoje uma democracia, não é? Que é aquela ideia onde todos têm o direito e o poder para se manifestar, para participar da política. Aqui, nos fenícios, nós temos uma talassocracia, que é um governo, mas não é um governo de todos, é um governo de marinheiros. Porque a elite fenícia era uma elite marcada por quê? Por comerciantes marítimos, não é? Então, se a elite fenícia é uma elite de comerciantes, de navegadores, de marinheiros, então é essa elite que vai ter o direito e o poder para participar da política. Então nós temos aqui um governo de todos? Não, um governo de marinheiros, que nós vamos chamar de uma talassocracia. Simples assim. E galera, se os fenícios fazem tanto comércio assim, era muito importante para os fenícios desenvolver alguma maneira de comunicação, algum registro das mercadorias que eram vendidas, que eram compradas, dos valores, né? Porque eles precisavam fazer uma organização da contabilidade, já que eles eram grandes comerciantes. É por causa disso que vai surgir o alfabeto fonético fenício. Por que fonético? Fonético, galera, vem de som. Se nós pegamos uma letra que significa um som, simboliza um som, e juntamos essa letra a outra, que simboliza um outro som, nós juntamos elas duas, o resultado daquilo ali é um som. É um som daquela sílaba, não é? Pessoal, foram os fenícios que criaram isso. Ou seja, o alfabeto que nós utilizamos hoje, a origem dele, na verdade, é fenícia. Porque eles criaram um alfabeto simples, tá certo? Com 22 letras. Foram eles que inauguraram esse sistema fonético. E o importante é que fosse um sistema simples, muito simples. Porque ele deveria ser utilizado por todos, né? Diferente de outras civilizações, quando o domínio da escrita era algo que estava restrito a uma elite. Aqui nos fenícios não. A ideia é que fosse um sistema simples, simplificado, que pudesse ser utilizado por todo mundo, porque o principal objetivo aqui era se comunicar, fazer o registro do comércio e haver a comunicação. Então, a origem desse alfabeto, na verdade, do alfabeto que o mundo utiliza hoje, a origem de tudo é fenícia, tá?
E essa é a principal contribuição dos fenícios para o mundo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dos fenícios, tá certo? As principais características desses povos. E é isso. Fiquem bem. Um abraço.